gostaria hoje, tenho em mente que eu tenho um público, especialmente hoje, leigo, ou seja, não é da área da saúde. Em vista disso, eu vou procurar usar termos o mais simples possível. Eu gostaria de falar, ou de levar vocês a pensarem comigo a respeito de uma patologia chamada doença de Alzheimer. O que é a doença de Alzheimer? E aí, se a gente vai buscar nos livros a definição de doença de Alzheimer, nós vamos encontrar que é uma neurodegeneração. Neuro de neurônio, degeneração de estrago, de inflamação, de acabar, de estragar. Essa neurodegeneração que ocorre na doença de Alzheimer, claro que você vai me perguntar, mas como é que você ficou sabendo destas coisas que nós vamos citar? A maioria delas só foi possível por exame pós-mortem. Então, a pessoa morreu, ela tinha Alzheimer, e aí foi-se analisar o cérebro desta pessoa. O que é que se encontrou? Aqui se chegou, a que conclusões chegaram ao fazer essa análise do cérebro após a morte da paciente com Alzheimer? O que se encontrou foram alguns itens que vamos procurar citar aqui. Morte de neurônio, morte celular. Se encontrou muita morte celular. Se encontrou a formação de algumas tranças são fibrilares, neurofibrilares. Essas tranças são formadas por uma hiperfosforilação da proteína tau, T-A-U, proteína tau. Essa proteína hiperfosforilada acaba se dobrando, se juntando e formando fibrilas, neurofibrilas ou tranças abundantes dentro do cérebro. Outra coisa que se encontrou foram placas de depósito de amiloide beta. Outra coisa que se encontrou foi que havia uma disfunção energética do metabolismo energético deste cérebro, assim como uma disfunção mitocondrial. Se nós formos analisar, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar que nestas células ocorre destruição da mitocôndria, por isso se encontra muito DNA mitocondrial dentro do citoplasma destas células, por disfunção, morte celular. Não podia deixar de ser um outro item que é o estresse crônico, estresse oxidativo crônico. Em outras palavras, um estado de inflamação contínuo. Então, essa disfunção do metabolismo de energia, uma acentuação dos genes pró-apoptóticos. O que é isso? Apoptose significa suicídio. A apoptose celular é o suicídio da célula. A célula se desintegra, a célula se mata. A célula vai evoluir para a morte, suicídio celular. Isso é apoptose. E a gente encontra
uma grande ativação dos genes pró-apoptóticos nestes cérebros analisados após a morte de pessoa ou de paciente, né, com Alzheimer. Essa descrição desses estados de disfunção de energia, esses estados de deposição de proteína tal, esses estados de deposição do amiloide beta, esses estados de mitocôndria desintegrando e sobrando DNA mitocondrial no citoplasma, tudo isso fez com que se começasse a pensar em algumas coisas que pudessem levar a este acontecimento. Olhando na literatura, isto foi ganhando corpo ao se pensar sobre a insulina no cérebro. Então vamos começar do comecinho. Insulina é uma substância fabricada até outro dia no pâncreas. Insulina, uma substância fabricada no pâncreas, que tem a função de, lançada na circulação sanguínea, vai chegar nas células, vai se ligar a um receptor, tipo chave na fechadura, e ao se ligar nesse receptor, desencadeia alguns acontecimentos. Um deles é a abertura, vamos dizer assim, a aprovação, a passagem da glicose de fora para dentro da célula, a entrada da glicose na célula. Esta entrada depende da insulina. Isso na maior parte dos tecidos humanos. Eu estou pondo assim detalhes, mas eu já esclareço já. Então veja, a insulina se liga a um receptor que está na parte externa da célula, tipo chave fechadura. Colocou a chave lá, girou a chave na fechadura, abre o portão para a glicose entrar na célula. Isso é o que a gente está sempre pensando, está sempre trabalhando com esta ideia. Ideia ainda de que a glicose seja produzida exclusivamente no pâncreas. Ideia de que a glicose, para entrar na célula, depende sempre da presença da insulina. No entanto, já se sabia, já há muito tempo se sabe, que no cérebro, único órgão, que isso é um pouco diferente. Diferente como? A glicose vai entrar na célula, precisa. A glicose vai ser metabolizada no neurônio, vai ser metabolizada na célula do cérebro, porque a célula do cérebro é tão especial que ela não usa outra coisa, outro recurso para produzir energia, a não ser a glicose, a não ser, vamos usar um termo comum, a não ser o açúcar. Ou seja, a célula do cérebro, os neurônios, eles só usam glicose. Eles não trabalham, eles não usam para produzir a sua energia necessária, eles não usam proteína, eles não usam gordura, não. Especificamente, as células do nosso cérebro, os neurônios, utilizam glicose. E aí tem mais um detalhe. Ainda diferente do resto do nosso corpo, as células do cérebro não precisam obrigatoriamente de ter uma insulina ligando chave e fechadura para que a glicose entre. Não precisa. A glicose vai entrar por um outro portão. No fígado, por exemplo, o portão de entrada é GLUT4. Mas lá no cérebro, o portão de entrada é GLUT1. Este GLUT1 significa, assim, um portão de entrada que é independente de insulina. Ele
vai entrar a glicose na célula, independente de ter ou não insulina, independente da ação da insulina se ligar ao receptor. Bom, isso já é conhecido há muito tempo. E por que é que eu estou falando disso? Depois de ter falado de tantas anormalidades passíveis de acontecer no cérebro, chamado de doença de Alzheimer. Ora, veja bem, a insulina se liga ao receptor. E quando ela se liga ao receptor de insulina, como eu vinha chamando chave fechadura, desencadeia dentro da célula várias coisas, vamos dizer assim, desencadeia uma via sinalizadora, e que não é só exclusivamente para a entrada da glicose, mas também para outros acontecimentos. Então, por exemplo, desencadeia uma via chamada quinase. Dentro dessa via chamada quinase, nós vamos ter o desencadear de uma situação de crescimento, de reparo, de manutenção das sinapses dos neurônios. Sinapse, o que é? É quando um neurônio vem e ele acaba aqui. E aqui começa outro neurônio. E aqui, entre os dois, não existe igual dois fios que você amarra. Não, não existe. Vai existir um local onde este daqui manda mensagens através de substâncias químicas, que são os chamados neurotransmissores, e essas substâncias, ao chegarem neste outro, desencadeia com que ele entenda o mesmo que vinha vindo aqui, continua para o lado de lá. A mesma informação que vinha vindo neste, segue no outro neurônio. Mas nesta aqui, nessa passagem de um para outro, é aí a chamada sinapse. E essa estrutura sináptica, ela precisa estar perfeita para que aconteça essa passagem. E a via quinase é uma das vias que se estabelecem quando a insulina se liga ao seu receptor lá no cérebro. Uma outra via ainda quinase vai ser a via do inositol. E nós vamos ter fosfoinositol 3-quinase, que é a enzima, e esta via vai produzir uma série de modificações. Nós ainda temos a insulina como sendo a indutora ou a protetora para que não ocorra morte celular, a protetora do neurônio para não haver apoptose. Nós ainda temos a questão do metabolismo, não só o metabolismo da glicose sendo comandada, o metabolismo energético pela queima da glicose, que é a única substância utilizada para isso pelo cérebro. Nós temos ainda outras ações que seria, por exemplo, eu estou falando do inositol quinase, seria, por exemplo, ainda a ativação da produção de óxido nítrico, que vai agir na parte vascular produzindo vasodilatação, melhorando a passagem sanguínea, melhorando a oferta de oxigênio ao tecido cerebral. Nós temos ainda uma outra via de quinase, que é a sintetase quinase do glicogênio. Esta via é uma via de muito interesse nessa nossa descrição, porque ela
desencadeia a degradação de uma proteína chamada proteína tau. Então, na medida em que eu tenho a ligação da insulina com o receptor, o que nós vamos encontrar é um efeito de degradação da proteína tau. Se vocês se lembrarem, lá no começo, nós falamos de formação de neurofibrilas, de tranças com a proteína tau, e que estas tranças vão desorganizar as sinapses, e além de desorganizar as sinapses, vão fazer com que ocorra uma disfunção sináptica, chegando até a não passar mais aquela informação que vinha por este para o outro neurônio. E é como se a gente tivesse, então, ali uma quebra de passagem da informação da neurotransmissão. Veja você que, então, eu estou mostrando algumas ações da ligação da insulina com o seu receptor. Mas existe receptor de insulina no cérebro? Existe, especialmente em alguns lugares, e o principal é o hipocampus. Nós temos ainda na amígdala, que não é essa amígdala aqui não, a amígdala do cérebro, e no lobo temporal médio, são os 3 lugares principais, mas principalmente no hipocampo é que se encontra a maior concentração de receptores de insulina. E isso nos chama muito a atenção, porque, veja, é lá no hipocampus é que nós vamos ter a ligação de aprendizagem e de memória. Ora, não são essas alterações de aprendizagem e de memória que caracterizam a doença de Alzheimer? Justamente lá no hipocampus é que a gente encontra a maior concentração de receptores de insulina. Mas veja, no hipocampo normal, quando se faz o exame pós-morte de paciente com doença de Alzheimer, o que nós encontramos é uma diminuição desses receptores, especialmente no hipocampo. E isso está ligado, claro, ao problema da patologia, que é a perda da aprendizagem e a perda da memória. Então, nós precisamos começar a fazer aí uma associação. Alguns trabalhos vêm demonstrando que, mesmo independente da produção de insulina pelo pâncreas, por exemplo, no diabetes tipo 1, onde não há produção de insulina, nós encontramos esta ação lá no cérebro. E isso nos leva a pensar que lá no cérebro existe também uma produção de insulina. Então, nós teríamos a insulina produzida pelo pâncreas, levada pelo sangue, passa pela barreira hematoencefálica e chega ao cérebro. A insulina vinda do pâncreas, mas que nós também podemos ter uma insulina produzida no próprio cérebro. Mas aqui, aonde nós estamos falando da doença de Alzheimer, o que nós estamos querendo mostrar, o que nós estamos querendo dizer, é que a falta desta insulina, quer do pâncreas, ou quer da sensibilização dos receptores cerebrais a esta insulina, do pâncreas ou do próprio cérebro,
Quando nós temos, então, uma diminuição dos receptores de insulina, quando nós temos uma dessensibilização, ou seja, a insulina chega no receptor, mas a chave não encaixa na fechadura, a chave não roda dentro da fechadura, então é como se nós não tivéssemos a insulina, ou quando nós realmente temos uma diminuição da produção desta insulina, nós vamos ter todos os acontecimentos até aqui demonstrados, ou seja, nós não vamos ter a degradação via quinase, nós não vamos ter a degradação da proteína tal. Por isso, nós vamos ter um acúmulo de proteína tal e uma hiperfosforilação desta proteína tal, que vai fazer com que ela se dobre, que ela forme tranças e vá fazer a alteração da citoestrutura do neurônio. Nós ainda temos o seguinte: esta via de sinalização da insulina que se liga ao seu receptor facilita, acelera a que o amiloide beta seja levado até o exterior da célula, seja transportado para fora da célula. Na medida em que eu tenho, o que eu não tenho essa ação da sinalização da insulina, então eu não vou ter, ou vou ter diminuído este transporte, e por isso vai sobrar amiloide beta, que vai formar placas de amiloide beta, que nós encontramos lá na doença de Alzheimer. Tudo isso, esse próprio amiloide beta, acumulando, ele por si só induz a resistência dos receptores à insulina. Ele por si só é neurotóxico e vai produzir estresse oxidativo neuronal. Todo esse estresse ainda se soma ao estresse que nós vamos ter na mitocôndria. Veja, nós vamos ter uma disfunção da mitocôndria. Essa disfunção vai lesar a mitocôndria e nós vamos ter diminuição de número de mitocôndria. E a mitocôndria é a organela, é o forninho que queima a glicose e produz energia. E se eu tenho uma disfunção dessa organela celular, eu vou ter uma não produção de energia. E a não produção de energia, além de trazer formação de, nós chamamos de ROS, R-O-S, são radicais livres derivados do oxigênio. E esses radicais livres vão levar a um grande estresse oxidativo desta célula. Isso tudo nos conduz à apoptose, à morte celular, que é a característica própria da doença de Alzheimer. Então, de uma forma bem grosseira, de uma forma assim, só umas pinceladas, eu tentei aqui mostrar a vocês que a ação ou a não ação da insulina no seu receptor lá no cérebro, o não desencadeamento da sinalização da via da insulina no seu receptor, leva a acontecimentos que geram exatamente tudo aquilo que a gente encontra no exame cerebral pós-mortem. Geram exatamente tudo aquilo que a gente vê no paciente portador da doença de Alzheimer. Então, isto é que tem levado a uma nomenclatura do tipo assim. Eu tenho diabetes mellitus tipo 1, que é aquele da mais tenra idade e aonde eu não tenho produção de insulina. Diabetes tipo 2,
que é aquele que aparece já numa idade mais avançada, tipo aí 40 anos, 50 anos, e que é onde eu tenho a produção de insulina, mas eu não tenho a ação da insulina se ligando ao receptor e produzindo reações a isso. É como se o receptor não respondesse à presença, à conexão da insulina, e aí eu tenho tipo 2. E agora, com toda essa ligação entre insulina e doença de Alzheimer, passa a existir uma nova nomenclatura e começamos a chamar Alzheimer de diabetes tipo 3. Interessante é que os trabalhos têm mostrado que o diabetes tipo 2, nos pacientes portadores de diabetes tipo 2, você vai lá, faz o exame da glicemia e da insulina, e aí você faz o diagnóstico, estes pacientes estão muito mais propensos a ter doença de Alzheimer, muito mais propensos a ter doença de Alzheimer, ou seja, a ter diabetes tipo 3. Mas veja também que eu posso ter só diabetes tipo 1 sem ter 2 nem 3. Eu posso ter diabetes 2 sem ter tido 1 e nem vir a ter 3. Agora, o maior detalhe, eu posso ter diabetes tipo 3, ou seja, a diabetes que se manifesta no cérebro sem ter diabetes tipo 1 e sem ter diabetes tipo 2. E aí, veja, você vai fazer o exame da glicemia sistêmica, você vai fazer o exame da insulina sistêmica e ela vai estar normal. O que não está normal é a ação da via sinalizadora da insulina no cérebro, só no cérebro. E você vai ter o diagnóstico definitivo disso só no exame depois da morte. Porque no exame antes da morte isso não vai aparecer. Então, no diagnóstico clínico do paciente, você vai ter que fazer a associação com esta patologia metabólica, e é por isso que você vai começar a ver muito uso, por exemplo, de metformina, de pioglitazona, que são aquelas coisas que se utiliza para o diabetes tipo 2, e você vai estar vendo isto ser usado em alguém que não tem tipo 2, mas que tem tipo 3. Você vai ver na parte nutricional uma aplicação de uma dieta, que seria ela toda destinada ao diabético tipo 1 ou tipo 2, e o paciente não tem essa diabetes nem tipo 1, nem tipo 2, mas tem a tipo 3, tem a doença de Alzheimer, e você vai aplicar a ele uma dieta como se ele tivesse uma diabetes tipo 2 ou uma diabetes tipo 1, porque ele tem uma diabetes tipo 3, doença de Alzheimer. É claro que isso abre um leque, abre um campo muito grande. Não fica longe estas associações agora demonstradas da via da insulina com o Alzheimer. Não fica longe de algumas demonstrações para a doença de Parkinson, por exemplo. Mas isso é assunto para um outro momento, para outra live, tá bom? Eu espero que vocês me tenham entendido, eu espero me ter feito entender ao mostrar a associação da doença de Alzheimer com todos os itens da via de sinalização da insulina. E quando eu falo em insulina, eu quero também citar a vocês
Eu não fiquei falando dobradinho, mas não perca de vista que isso tudo vale para a insulina e vale para o fator de crescimento insulina-like. Tá? Os dois se ligam, cada um ao seu receptor, mas também ligam em receptores cruzados e ainda são aceitos e fazem a função. Então, fator de crescimento insulina-like e insulina. Isso aí vai dar muita manga ainda para se comentar, porque, por exemplo, você vai ver pacientes, um pensamento, o paciente vai ter fator de crescimento que diminui conforme passa a idade, e aí você vai ter essa disfunção, a associação desse fator de crescimento diminuindo com, por exemplo, algumas deficiências de memória conforme você evolui na idade, porque o fator de crescimento insulina-like e a insulina agem em receptores diferentes, mas também trocados, respondem da mesma forma, claro. Tá bom, para hoje era isso. Para hoje era a doença de Alzheimer, ou seja, diabetes tipo 3. Um grande abraço, uma boa noite a todos vocês e obrigado pelo vosso carinho, da sua atenção.